Olá, paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Caminho no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e que Deus abençoe a todos, cada um de nós. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo ao canal mais uma vez aqui. Se você não é inscrito, você tem essa liberdade de estar se inscrevendo e querendo receber a notificação de cada quadro aqui no momento da sua publicação no YouTube. Você também precisa, além de se inscrever, também estar acionando o sininho, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro Estudando Juntos, onde o tema central tem como título O Deus Único revelado em três pessoas eterna. E a lição dessa oportunidade é a lição número 6, que tem como título O Filho como o Verbo de Deus. Para tanto, vamos estar antes orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, também te agradecer por esta tão grande salvação. Pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida e pela esperança, Senhor Jesus, que temos de que a qualquer momento o Senhor divino buscar. Estamos aqui diante de mais uma lição dominical, onde carecemos, ó Pai, totalmente da tua direção, da tua bênção. Que o Senhor venha nos iluminar o nosso entendimento, para que compreendamos a importância desse tema, que vai tratar da revelação do teu Santo Filho como Verbo de Deus, como Verbo que revela, não que revelou, mas que revela e sempre revelou ao Senhor por uma decisão do Senhor de se tornar imanente na pessoa do Filho, o Deus conosco, para que nós assim pudéssemos, Senhor, ter esta aproximação, esta condição de gozarmos de uma comunhão com o Senhor. E isso o Senhor deu prova quando aqui o Senhor, enviando o seu Filho, se fez carne e habitou entre nós. E agora, por intermédio do teu Santo Espírito, o Senhor habita em nosso coração. Vai nos entender tudo isso, ó Pai, nos dá amplitude, ó Pai, neste entendimento, e que esta fé seja a fé que nos leve, Senhor, não só à reverência, à adoração, mas também a continuarmos crendo e sendo fiel a esta revelação. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas, a vida de cada um de nós e todos quantos aqui estiver conosco. É o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estar aqui abrindo o PowerPoint. E vamos estar conhecendo o conteúdo, tá bom? E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Esse testemunho do apóstolo João é tanto na questão do ministério de Jesus, ele revelava esta glória, né? A graça de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus personificada na pessoa do Senhor Jesus, como também João, juntamente com Tiago e Pedro, né, contemplaram a glória do Senhor Jesus quando ali no Monte Tabor. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Verdade prática, Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Ou seja, Deus disse o próprio Senhor Jesus, o apóstolo João, né, sobre a declaração de Jesus daquela mulher, do tanque de Betesda, né, samaritana, que Deus é espírito. E ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Porém, Jesus, ainda que Deus sendo o espírito e sendo inacessível, né, como diz Paulo, ele decidiu se revelar para cada um de nós na pessoa do seu Jesus. O Jesus mesmo disse ao seu discípulo: aquele que vê a mim, vê ao Pai. E outra vez ele diz: o Pai, eu e o Pai somos um. Então, Jesus é o Verbo eterno, aquele que saiu da sua transcendência e veio à imanência, ou seja, veio habitar entre nós. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. No princípio era o Verbo, leitura bíblica. Observe bem, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Observe a distinção aí que nós vamos ver no conteúdo. O Verbo estava com Deus. Então Deus e o Verbo, que é Cristo, seu Filho, já mostra a distinção em pessoa, porém na mesma essência. E o Verbo, agora na parte C diz, e o Verbo era Deus. Então, ele era o Verbo, desde o princípio Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Aqui não está falando do Deus, está falando do Filho, Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O prólogo do Evangelho de João apresenta o Verbo eterno com Deus, como Deus. O Verbo eterno como Deus, Criador e revelador. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória de Deus unigênito, cheia de graça e de verdade. Nesta lição, veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, o Filho de Deus, onde o invisível se tornou visível. O eterno entrou no tempo e o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Jesus saiu do tempo que no hebraico chama-se éter, fala da eternidade, o tempo da eternidade. E ele veio para o Cronos, que é o tempo da existência humana, o tempo em que vivemos, o temporal, que é o Cronos, né, que chamamos. O Verbo como Deus eterno, Verbo pré-existente, ou seja,
ele já existia antes que o mundo viesse a existir, né? O prólogo de João, 18 versículos iniciais, é chamado de hino logos. Na abertura, no princípio era o verbo. As palavras no princípio lembram o texto introdutório da Bíblia. E no princípio criou Deus o céu e a terra. Claramente ensinam que o verbo sempre existiu. Esta é uma maneira de referir ao atributo da eternidade que só Deus possui. A expressão verbo, logos, no grego, né, que designa Deus, referindo-se à divindade do Filho. Enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal, ou seja, distinto, né, que procedeu de alguém, e os gnósticos num ser intermediário, João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Antes de tudo o que existe, o Verbo já existia. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno e coexistente com o Pai desde o princípio. Só relembrando aqui o último parágrafo, né? Antes de tudo que existe, o Verbo já existia. Jesus não começou, observe bem, a existir em Belém, ou seja, no seu nascimento, pois ele é eterno, coexiste com o Pai desde o princípio. Então, amados, é que nós entendemos aí a inexistência da data em que o Senhor Jesus veio nascer. Que quando nós falamos sobre o nascimento, falamos o início da nossa existência, não é isso? Toda vez que eu ou qualquer um de nós passamos a ser gerado, é lógico que fomos gerados no ventre da nossa mãe já 9 meses antes. Estávamos com vida. Ali foi o princípio da nossa existência. E observe o termo que o anjo usou para Maria, que pelo poder do Espírito Santo, ele iria fazer com que o Deus já existente, o Filho, né, que já existia, Jesus, viria a ser encarnado, ou seja, tomar a forma de carne, a forma humana. Então isso é muito importante, esse detalhe aqui. Porque Jesus não nasceu, como dizem, né? Jamais não foi, biblicamente também não foi, no dia 25, né, de dezembro. A data escolhida por um papa. E não, a Bíblia não traz nem data nem mês. Ela mostra a possibilidade referente ao mês, mas nunca ao dia. Porém, esse mistério se dá justamente, estamos tendo aqui essa clareza por essa colocação aqui do nosso professor. Antes de tudo, o que existe. Então, Jesus já existia, amados. E nós, cada um de nós que estamos dentro do Cronos, nosso princípio de existência foi quando fomos gerados no ventre da nossa mãe. Porém, Jesus, ele foi gerado, como temos estudado, foi gerado do Pai, unigênito do Pai, o único gerado em Deus, e isso na eternidade. O Verbo como pessoa distinta. No texto bíblico, João afirma que o Verbo estava, olha só, com Deus. Mais um ponto bíblico, né? Hermenêutico, em que nós podemos compreender a distinção na questão de pessoa, mas não na questão da divindade. A expressão grega prostotel, né, tá aí no grego, com Deus, comunica relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o Verbo, Filho e Deus, Pai. Indica uma distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade, como vemos aí dentro do Deuteronômio 6,4, né? O único Deus e único Senhor. A confissão, né, de um único Deus de Israel aí,
dentro do texto de Deuteronômio 6,4. E 1 João 5,7. Vamos ler 1 João 5,7? 1 João 5, versículo 7. Onde a palavra de Deus nos diz: porque três são os que testificam no céu, olha só. O Pai, a palavra, que é o verbo, né? O Filho, e o Espírito Santo. E estes três são um. Observe quando da criação do homem, só relembrando, né? Da existência humana, Deus disse: façamos o homem a nossa. Façamos no plural, já fala ali de três pessoas em comum acordo, né? Façamos o homem a nossa, olha só, imagem e semelhança. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, como crê algumas fontes de herética ou de crença, né? Mas são pessoas coexistentes dentro do princípio. Deixa eu só ver aqui o negócio. E terceiro tópico do primeiro ponto, o verbo é da mesma essência do Pai. Ainda no versículo de abertura, João revela: o verbo era Deus. João 1:1c. Aqui a palavra grega para Deus, Theos, aparece sem um artigo definido. Fato que tem gerado discussões exegéticas. Porém, na estrutura grega, né, que é uma outra linguística, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito. A omissão do artigo não significa um Deus, como sustentam tradições heréticas. Exemplo, a Testemunha de Jeová, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que o verbo era um Deus. Está escrito lá. Se você pegar aí um aplicativo, se você ver pela internet a Bíblia das Testemunhas de Jeová, você vai ver que dentro do texto do Evangelho de João, capítulo 1, na sua parte, aí diz, e o verbo, no caso C, né? O verbo era um Deus, mas aqui não. O verbo era Deus, não um Deus. Mas é um indicativo da natureza do verbo. Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina. João 10:30, quando Jesus disse: eu e o Pai somos um. Deste modo, o verbo é como o Pai, eterno. João 1:2. E Criador. João 1:3. Por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tanto está uma afirmação positiva como negativa aí, né? Ensina, portanto, a expressão verbo era Deus, ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, isto é, Deus em sua totalidade. Vamos ver aqui Colossenses 2:9 também. Colossenses. Capítulo 2, versículo 9. Porque nele, está falando de Jesus aqui, Paulo, habita corporalmente, está aqui, ó, toda a plenitude da divindade. Tanto Paulo como o próprio apóstolo João, eles tiveram aí essa incumbência, né, apologética de estar defendendo, né, essa questão herética da época, né, dos gnósticos, como também da visão grega, né, que achava que Jesus era ser um ser impessoal, ou seja, partiu de alguém, quando ele mesmo era o próprio Deus. E no caso dos gnósticos, que ele aparecia, mas não tinha corpo, que ele existiu, mas não corporalmente. Então, por isso que nós vemos tanto o apóstolo Paulo tratar desse assunto, agora especificamente o Evangelho de João, ele vem justamente com essa proposta apologética e revelando aí a questão da divindade do próprio Senhor Jesus como Filho de Deus. Segundo ponto, o verbo como criador, o agente da criação. A Bíblia declara que no princípio criou Deus. A expressão criou traz
traduz a palavra hebraica bara, termo reservado à atividade criadora de Deus. Afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada, latim, ex nihilo, como diz lá Hebreus 11:3. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento, né? Salmo 33:6, Salmo 33:6, 33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Isaías 45:12, Neemias 9:6. Quanto no Novo Testamento, Atos 17:24, Atos, capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Romanos 1:20 e também Apocalipse 4:11 fala dessa verdade. Nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador. Todas as coisas foram feitas por ele. Afirmativo, né? É uma afirmativa positiva. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Negativa. Este versículo enfatiza a divindade do Verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Desse modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo. A fonte da vida. O apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida, referindo-se ao Verbo eterno Jesus Cristo. Esta declaração revela que o Verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. A expressão denota a autossuficiência do Verbo, uma característica específica da divindade. Então, no Senhor Jesus está a vida, como diz aqui, em toda forma, física, espiritual e eterna. Então, nos remete essa afirmação de João e essa identificação da divindade do Senhor Jesus como o Verbo de Deus na questão do seu plano redentor, do está consumado, da obra que o Senhor Jesus veio realizar. Porque pela cruz, pela fé no Senhor Jesus, na obra do Calvário, né, Jesus ele desfez a questão, ele venceu a morte, questão física, ele deu vida, né, a vida e trouxe de volta a vida eterna, a garantia de estarmos, né, vivendo com ele eternamente. Então o Senhor agiu desta maneira. Embora muitos estejam com a vida humana, a vida física, porém espiritualmente estão mortos e, consequentemente, jamais têm qualquer oportunidade de vida eterna, porque estão mortos em seus pecados e suas ofensas. Porém, pelo seu riquíssimo amor, o Senhor, ele nos fez renascer em Cristo Jesus, nos trazendo à luz a existência espiritual, como também a convicção da eternidade, da vida eterna. Jesus não depende de nada nem ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Essa verdade afirma que a vida eterna que a vida eterna e imutável que está no Pai está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência entre as pessoas da Trindade, como o Senhor Jesus também declarou, né? Que ele não ia, ninguém iria tirar sua vida, ele mesmo é que ia conceder essa possibilidade. Mas da mesma forma que ele ia conceder tirar a sua vida, ele também ia trazê-la de volta. Terceiro tópico do segundo ponto, a luz dos homens. O texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecia nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira.
Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. A declaração as trevas não prevaleceram contra ela mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. O verbo grego katalambas não pode ser traduzido como compreender, apoderar ou dominar. E nesse caso, expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo a 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5 ou 6, se eu não estiver equivocado, ele diz que Deus fez resplandecer a sua luz em nossos corações. Vamos ler? 2 Coríntios capítulo 6, se eu não estiver equivocado, versículo 4 ou 6, não é capítulo 4, então, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, olha só, na face de Cristo. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Terceiro ponto, caminhando para o final, o verbo como revelação do Pai. Primeiro tópico, a encarnação do verbo. João também apresenta o verbo como o supremo meio de autorrevelação do Pai. O verbo se fez carne, olha só, e habitou entre nós, que fala de tabernacular conosco. E vimos a sua glória. Essa afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Nós vemos isso em Filipenses 2, 6, 8. Ele apenas não usurpando não ser igual a Deus, ele se esvaziou de si. Em que questão? No todo o ministério de Jesus, ele nada fez para o seu benefício, mas sim para o nosso benefício. Ele usou o seu poder em benefício nosso. Sempre foi isso no ministério do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele se esvaziou na questão dessa característica de si próprio. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E se fez homem. E como servo ele foi até a cruz, para que eu e você pudéssemos ter esperança da salvação e da vida eterna. O termo grego eskenosen, habitou, significa literalmente armou sua tenda. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Nele, a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Ele revela a união hipostática da nova natureza do Filho, divina e humana. Ele é o Emanuel, Deus conosco, a plena revelação do Pai. Foi como escrevo aqui do canal, né, mas está na Bíblia. Quando o próprio Isaías declara, capítulo 6, versículo 9, se eu não estiver enganado. E um menino nos nasceu, falando da natureza humana, da encarnação do Senhor Jesus. E um filho se nos deu, falando da natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler, é muito importante esse versículo, que trata justamente dessa questão. Isaías, capítulo 6, versículo 9, né? Não. Isaías 6. Não é 6, eu agora me perdi, hein? Acho que é o 7, né? Se eu não estiver enganado. 9:6, então. É isso mesmo, ó, capítulo de Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, fala da natureza humana do Senhor Jesus. Um filho se nos deu, fala do caráter divino, né?
da pessoa divina do Senhor Jesus. E o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome, olha, será maravilhoso conselheiro, olha só, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Segundo tópico, a plenitude da graça e da verdade. João testemunha ocular da encarnação do Verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra glória, doxa, remete ao conceito de Shekinah, a presença gloriosa de Deus entre seu povo. Porém, enquanto a glória da antiga aliança se manifestava parcialmente, em Cristo ela se mostra plenamente. A frase cheio de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória. Diferente da lei dada por Moisés, Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. E não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça de Deus. Uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Vamos ver aqui só João 17, 5, de 1 a 5, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso que eu estou pensando aqui. Capítulo 17, de 1 a 5. É quando ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tem enviado. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória, olha só, que eu tinha contigo. Ele não está falando em ti, mas contigo, antes que o mundo existisse. Falando aí do caráter da eternidade que repousava no Senhor Jesus. A frase cheio de graça e verdade revela o conteúdo dessa glória, diferente da lei dada por Moisés. Cristo encarnou a própria graça salvadora, a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. E não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça de Deus. Uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens, como declara Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11. E por último, terceiro tópico, terceiro ponto, o revelador do Deus invisível. No último versículo do seu prólogo, João afirma: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível. No entanto, o Verbo o revelou de forma plena e perfeita. A expressão Deus unigênito, monogênese, Theos, significa literalmente o Deus único gerado. Refere-se a Cristo, o Filho da mesma substância, homousios do Pai. Essa declaração reafirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Cristo é a auto-revelação completa do Pai. Disse Jesus: quem me vê a mim, vê o Pai. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Terminando, Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai. Nele há a graça, nele há a graça, a glória, nele há a glória, a graça e a verdade de Deus. São plenamente manifesta. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também um chamado, adoração e proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade. Que cada crente reconheça que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus. E que proclamar essa verdade é tornar a glória do Pai conhecida no mundo. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado, queremos, Senhor, Te agradecer por este momento, por este tempo que aqui estivemos, Senhor, meditando, conhecendo mais um conteúdo da lição dominical, para a qual estaremos no próximo domingo em sala de aula. Abençoa a todos quantos vão estar conosco aqui e que também estarão ali também em classe de aula para aprender um pouco mais, renovar a nossa mente com respeito a essa verdade gloriosa da
condição e do atributo divino que repousa também na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai e agora o Deus Filho. Faz isso, ó Pai, nos ajuda nessa compreensão e nesta fé. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos, damos graça por tudo. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom?